Quando o jogo do Atlético contra o Anápolis, vitória do Dragão, terminou e o juiz apitou o final da partida, eu sabia que eu precisaria tomar cuidado com a análise. Por quê? Eu tenho certeza que uma porrada de torcedores do Anápolis estão mordidos e reclamando, falando de ajuda aos times da capital e tal. Mas o que acontece é que o líder da competição enfrentou o Atlético fora de casa, no Ascioli, e se acanhou e acabou derrotado para o Atlético, que fez um jogo muito tranquilo e que se aproveitou de uma série de fatos que ocorreram durante a partida, até mesmo para se poupar. Poderia ter feito mais, o torcedor também queria mais, porém, no fim das contas, ficou até legal para quem estava esperando um time que mostrasse alguma coisa diferente dos morosos jogos de outros carnavais, né? Mas vamos falar tudo que rolou nessa partida. É óbvio que eu vou detalhar esses lances polêmicos e eu vou colocar polêmicos entre aspas, tá? Porque vocês vão entender do que eu estou falando. Vou explicar a derrota do Anápolis, o que aconteceu pro Galo da Comarca acabar perdendo e, obviamente, falar da vitória do Dragão. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que nunca criticaram o Alejo Cruz. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Sem mais delongas, escalações na tela. E olha, o Anápolis é líder da competição, não é à toa, tá? O técnico do Anápolis, o Ângelo Luiz, vem treinando muito bem esse time, um time que não tem medo de se postar tanto defensivamente quanto também ofensivamente num 4-4-3 muito bem organizado em campo e que tem jogadores que estão se destacando, como Celeri, como o próprio Igor Cássio, que é um dos artilheiros aí do campeonato também, né? Tem o Samuel, que é um jogador de meio muito bom também, entre outros. O próprio Fábio, né, que já é velho conhecido aí da galera. Então é um time que tá na liderança com méritos. E vem para enfrentar um Atlético que vem de 2 vitórias seguidas. O Atlético que deu uma melhorada nas últimas rodadas. E claro, esperava-se que o Anápolis viesse com um pouco mais de ímpeto. É o líder da competição. Então ele não vai se intimidar diante do Dragão jogando fora de casa. Isso pelo menos era o que se esperava. Porém, vamos lá. O Atlético, ele veio a campo com o Alejo Cruz mais pela esquerda, Shailon, Potker e o próprio Haldney fazendo um meio de campo ali, variando os posicionamentos, o Caio Dantas como centroavante fazendo bem a parede, e o time como um todo era armado basicamente num 4-4-2, porém, quando tinha a bola nos pés e partia no ataque, ele implementava uma linha de 5, deixando só o Maranhão atrás para fazer a retenção, para fazer a recomposição, uma linha de 3 jogadores. Os próprios laterais, o Marcinho e o Guilherme Romão, também subiam para apoiar, principalmente o Marcinho pelo lado direito, que inclusive fez uma jogada belíssima, né, nesse primeiro tempo, logo no começo do jogo, por sinal. E cara, esse posicionamento do Atlético, com muito mais jogadores ofensivos no campo, cara, esse posicionamento deu um nó no Anápolis. Tudo bem, não vou desmerecer as 2 chegadas do Anápolis, inclusive o gol que eu vou falar daqui a pouco, mas durante praticamente todo o primeiro tempo, o Atlético dava as cartas. O Atlético estava com a bola nos pés e controlava muito bem ofensivamente e chegava perigoso. Teve a chegada do Marcinho, teve um cruzamento do Alejo pelo lado direito, se não me engano foi do Alejo, tá? Mas posso estar enganado. Teve um cruzamento do lado direito, teve outro cruzamento do Alejo do lado esquerdo, uma finalização perigosa, teve uma chegada mais pelo lado esquerdo também com Alejo numa inversão de jogada. Inclusive vocês ouviram eu falar várias vezes Alejo aqui, porque na minha humilde opinião, mesmo com o Potker tendo sido o goleador que fez o gol da vitória, o jogo foi do Alejo, tá? Pelo lado esquerdo, ele estava fazendo tudo. Eram bons passes, bons cruzamentos, que me surpreendeu bastante. Jogadas individuais legais, boa movimentação ali na parte frontal do lado esquerdo, ultrapassagem, enfim. O Alejo realmente pegou uma confiança, dados os últimos jogos, inclusive o último gol, né, onde ele fez um golaço de falta, e a confiança muda o jogador. Você vê que ele tá muito mais solto, muito mais incisivo nas jogadas e tá tecnicamente melhor. Do lado daqui do Atlético, o Alejo era o destaque. Do lado do Anápolis, nós tínhamos um conjunto como destaque, principalmente nas jogadas de contra-ataque. As
poucas que o Anápolis teve foram muito perigosas, o que mostra realmente o quão bem organizado o time está. Só que aí fica a crítica. Eu achei o Anápolis muito tímido contra o Atlético. Se tivesse tido um pouco mais de, talvez, ousadia, poderia ter competido um pouco melhor. O Atlético chegou ao primeiro gol numa jogada que foi um passe após um erro de saída de bola do Anápolis. O jogador escorrega, o Caio Dantas recebe a bola fazendo uma parede e passa para o Alejo, que cruza e encontra o Potker chegando de frente. O Potker, que entendeu a jogada do Alejo, ele se movimenta e toca fazendo o gol do Atlético, 1-0 em cima do Paulo Henrique, bom goleiro do Anápolis, inclusive, que era da base do Goiás. 1-0 e assim, merecido, tá? O Atlético era melhor na partida. Só que o Anápolis não se intimidou com isso. Ele já tinha tido uma chegada perigosa e numa segunda chegada, cruzamento muitíssimo bem feito do lado direito. Se não me engano é o Samuel que chega e toca fazendo o gol do Anápolis. Só que estava bem impedido e a marcação foi correta. Começamos aqui os pontos de polêmicas. Vai ter torcedor reclamando, achando que foi ajuda aí, mas por favor, né? Ninguém discorda que foi impedimento bem claro do jogador do Anápolis. Estava bem à frente do último marcador, bem sinalizado, tranquilo. Os jogadores nem reclamaram, tá? Então não vá você reclamar disso, né? Por favor. E nisso de segue o jogo, o Atlético continua com ótimas inversões de jogadas. Muitas delas pro Alejo, que estava do lado esquerdo e fazendo um ótimo jogo. E nisso ele consegue receber a bola e no que ele ia passar ou fazer um drible, eu não sei, a bola toca no braço do jogador do Anápolis. E vamos para a segunda polêmica. Foi pênalti, foi dentro da área. Nós tivemos um lance bem, assim, parecido, né? Quando houve o choque de cabeça do Alex, que foi em cima da linha. Muita gente discorda, tem muita gente que concorda, mas o juiz foi lá e deu pênalti. Nesse lance, pra mim, humilde opinião, sei que tem gente que vai querer encher o saco falando que eu tô sendo clubista, mas, cara, ficou muito aparente de que o braço estava dentro da área. Todo mundo percebeu isso, a transmissão focou várias vezes em vários ângulos e ficou bem aparente isso, tá? E o juiz foi lá, escutou o VAR, ele não precisa ir no monitor para olhar, porque ele já havia marcado o toque de mão. Sendo assim, faltava decidir se era dentro ou fora da área. Ele estava fazendo toda a marcação de fora da área, o que é protocolo da arbitragem, tem que ser assim. Ele estava fazendo a marcação porque ele não tinha certeza, então na dúvida ele marcou de fora da área. Só que o VAR, com as imagens, conseguiu ver que era dentro e marcou corretamente o pênalti. Ele apenas sinalizou que o VAR havia feito a correção e deu o pênalti para o Atlético, que poderia ser um 2-0 e tranquilizar bastante a situação. Só que aí o Caio Dantas, que não fazia uma partida ruim, ele estava muito bem como fazendo a parede, apoiando ali no começo das jogadas, fazendo, né, o posicionamento ofensivo como se deve fazer de um atacante. Ele estava bem na partida. Ele cobra um pênalti telegrafado pra caramba. E o ótimo goleiro Pedro Henrique faz uma belíssima defesa. O pênalti foi mal batido? Foi, mas não tira o mérito da excelente defesa do Paulo Henrique, que já tem essa característica desde a época da base do Goiás, né? Jogador bom, que pega bastante pênalti, e pegou mais um dessa vez do Caio Dantas. E a torcida começou a pegar no pé, começou inclusive a vaiar o Caio Dantas. Não consigo nem criticar, porque eu sou um daqueles que acreditam no Caio Dantas. Eu gosto muito, já queria que ele tivesse jogado no Atlético em outras temporadas, e o Atlético teve a oportunidade de trazê-lo agora, porém ele ainda não conseguiu mostrar um ótimo futebol que ele já mostrou em outros times. Torço para que na Série B ele se encontre mais e consiga desempenhar mais, ou pelo menos já comece agora, né, na fase de mata-mata, já fazendo uns golzinhos ali. Mas o pênalti perdido ficou com cara de que ia fazer falta. Porém, ficou apenas na impressão. Porque seguiu o primeiro tempo, o Atlético controlando muito bem. No intervalo, o técnico Ângelo Luiz, que é um técnico muito ousado e é um técnico corajoso, ele já fez de cara 3 substituições. De cara, já fez 3 substituições. E o Anápolis melhorou um pouco ali, vamos colocar assim, né? Ele melhorou um pouquinho, teve ali um encaixe melhor, mas ainda estava muito tímido. O Anápolis parecia que não tinha, digamos, o interesse em ocupar mais a faixa do meio de campo. Todas as bolas de meio de campo sobravam pro Atlético, todas. E isso se deve muito, eu preciso dar o mérito, à organização tática do Guanais. O Guanais montou um time que defendia no 4-4-2, com muitos jogadores no meio, e atacava num 3-5-2 muito bem postado. E isso foi mostrando resultado. O time chegou a ter um contra-ataque, coisa que é difícil, né, você conseguir. Teve um contra-ataque e nele o Caio Dantas, que ia sair de frente pro gol, acaba sendo derrubado, sem querer inclusive, pelo Samuel. E vamos pra terceira polêmica. Foi pra cartão vermelho? Galera,
O Samuel era o último homem, ele deu um carrinho, não teve a intenção de fazer a falta, porém, no que ele rola, fica de barriga pra baixo, ele ergue o pé, mesmo sem querer, e impede a passagem do Caio Dantas, que sairia de frente pro gol, num lance claro e manifesto de gol. O que é, obviamente, para cartão vermelho. Então não há discussão. Sei que vai ter torcedor criticando, falando que é apoio ao time da capital. Mas galera, não é. Isso é regra, tá dentro da regra. Vou falar o quê? Então, basicamente, o lance foi corretamente assinalado. E daí pra frente, o Atlético simplesmente controlou o jogo. O Guanais, pensando já na quarta-feira, que o Atlético tem um jogo lá em Arapiraca, tem que viajar pra caramba, um jogo cansativo, que o Atlético precisa vencer, porque a Copa do Brasil hoje mudou a regra, tem que vencer, empate é pênaltis. O Guanais começou a mexer e colocar algumas peças pra descansar outras. E ele fez o certo, tá? E mesmo com essas mudanças, mesmo com o time tirando muito o pé, diminuindo muito a velocidade das jogadas, a intensidade, o Atlético empilhou chances perdidas de gol. Eu fiquei com medo, sendo muito sincero, do Atlético tomar um gol de empate. Porque o Anápolis, mesmo com um a menos, o Anápolis, quando tinha a bola, me parecia perigoso, tava me preocupando. Até por volta dos 35 a 40 minutos. Aí o Anápolis desistiu total, cansou, porque tava com um a menos, o sol muito quente, o jogo muito pegado. E o Atlético continuou empilhando chances, com o Shailon, Marcelinho, que entrou no segundo tempo, o Janderson, que entrou no segundo tempo, o Sandro Lima entrou, mas pouco fez. O Atlético só não fez os seus gols porque errou o último ponto da jogada, que era a finalização. Agora, criar jogadas, o Atlético criou várias, e bem criadas, o que mostrou, na minha opinião, uma melhora no entrosamento. Mesmo jogadores do banco de reservas conseguiam trabalhar a bola, conseguiam tocar, aproveitando, obviamente, o cansaço do Anápolis e o volume maior com um jogador a mais. Mesmo assim, o Atlético criou, só faltou fazer o gol. E eu venho falando isso. O torcedor quer mais espetáculo, o torcedor quer goleada. E eu concordo, eu queria ver mais gols do Atlético. Mas não posso dizer que o Atlético fez um jogo ruim. O Atlético controlou bem o jogo e poderia ter feito um placar mais elástico. O Anápolis saiu com 1 a 0 e relativamente barato. Porém, o Anápolis, ainda na minha opinião, é um time cotado para terminar como líder da competição. A tabela tá na tela e, para mim, o Anápolis chega forte para terminar dessa forma. Claro que ainda tem, né, um restinho de primeiro turno aí para decidir isso. E o Atlético briga forte também para conseguir chegar no topo da tabela. Mata-mata tá chegando aí e eu vejo as duas equipes melhorando e se preparando para isso. O Atlético, que começou a temporada oscilante, melhorou bastante, tá? Com esse jogo agora contra o líder da competição, prova isso. Infelizmente para você, eu sei, torcedor do Anápolis, fica mordido, mas isso é fato. Os lances foram corretamente assinalados. Não tem que se discutir. Os mais clubistas vão reclamar, mas os mais lúcidos vão entender que o que aconteceu realmente seguiu a regra, tá? E com relação ao Anápolis, acredito que briga para chegar na final. É um time muito bem armado, fez jogos muito competitivos contra as outras equipes, nesse ficou devendo, mas não diminui a excelente, a incrível, a belíssima campanha que o Anápolis está fazendo. Esperem, pelo menos, que nós nos encontremos novamente lá na final do Goianão. E o Atlético, excelente apresentação, poderia ter vencido até por um placar maior, mas levando em consideração o que realizou em campo e o que tem de pretensão para a temporada, gostei demais do que vi. Mas me diz aí você, o que você achou desses lances? Concorda com a minha opinião? Discorda? Acha que foi falta? Acha que foi pênalti? Enfim, acha que não estava impedido? Coloca a sua opinião aqui nos comentários, tá? Com educação, eu respondo todas, tá? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Você, torcedor do Anápolis, acredita que o Galo da Comarca tem chances de conquistar um título do futebol goiano, do Campeonato Goiano 2025? Olha, eu acredito nisso, viu? Mas e você? O que você acha? Coloca aí nos comentários a sua opinião sobre o jogo, o que você achou do time. Será que ele foi muito tímido realmente? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Você, torcedor do Dragão, quero saber a sua opinião sobre a apresentação do Atlético, os jogadores, o que você achou da apresentação. Coloca aí nos comentários também. Além disso, se inscreve no canal e deixa seu like se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo. E marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus
seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E considere entrar no grupo de membros que mais cresce nessa internet, o grupo mais democrático de futebol, o Gather Futebol Clube. A partir de R$ 1,99 você se torna membro do canal e entra no grupo do WhatsApp, onde você se informa e se diverte, com notícias 24 horas por dia, não só de futebol, que é prioritário, né, mas de outros assuntos também importantes pro seu dia a dia, além de comentaristas do YouTube para conversar com você, inclusive eu, estamos todos lá, membros especializados em futebol para trocar ideia, tirar suas dúvidas. Também temos conteúdos exclusivos, antecipados, e por ser um grupo de futebol, obviamente tem piadas, memes, figurinhas, zoeira que faz parte, mas tudo dentro do âmbito esportivo, nada no pessoal. Temos torcida de todos os times por lá, tanto dos times goianos quanto dos outros estados também, para você conversar e se divertir e se informar, tudo isso a partir de R$ 1,99. Beleza, vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.